Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, que é o módulo 2 da nossa oficina. Nós vamos falar sobre modelagem de dados e normalização. Quem já está fazendo ou fez banco de dados? Pode sua mão esquerda. Quem está fazendo ou já fez? Para fazer isso aqui tem que passar a estrutura, infelizmente. Enfim. Não mais não? É por isso que bagunçou. Modelagem de dados é como você organiza os dados para o armazenamento dele em um banco de dados. E a normalização é uma forma de otimizar a forma que você vai programar para você normalizando, otimiza o fluxo da informação. A abordagem relacional ela vai ter essas 4 etapas. A etapa de requisitos, que é baseada na entrevista com o cliente, criamos a documentação do projeto. A conceitual é a criação do modelo para o cliente. O modelo lógico é o modelo técnico, se passa para a equipe que vai desenvolver. E o quarto, não, o último, é o script em si, armazenado do banco de dados. O modelo de identidade de relacionamento ele não possui relação direta com nenhum SGBD, ou seja, qualquer modelo de identidade de relacionamento que eu fizer vai funcionar para qualquer banco de dados relacional. Ah, professor, mas eu vou fazer em MongoDB. MongoDB não é relacional. Então é outra modelagem. Mas em se tratando em bancos de dados relacionais, todo o modelo de dados de identidade de relacionamento funciona. Ele se preocupa apenas com a utilização de dados e não a estrutura lógica nas tabelas. É um modelo de alto nível e utiliza para apresentar o que foi informado do levantamento de requisitos. Deve ser fácil de entendimento, pois seu principal objetivo é a validação dos requisitos do cliente. Aí você chega lá no Hands-on e faz parece um projeto de uma hidrelétrica. O seu NER. Aí a gente terá problema. Vamos aqui fazer. Abra aí o BR Modelo, é um saco. Pode ser hoje. Raissa Maria. Raissa Epitaciolândia, né? Como ela é conhecida também. Baseado nesse modelo aí, qual é a descrição que você acha que é esse banco de dados? Só olhando para ele, ó. O que acontece nesse sistema aí? Então aí, quem consulta? O médico consulta o paciente ou o paciente consulta o médico? Certo. O ponto é N? O ponto é N? É. E o paciente pode consultar apenas em um médico ou vários médicos? Uma consulta necessariamente só vai ter um exame para pedir ou mais de um? É possível fazer o exame sem consulta? Não, não.
Na vida é assim. Né? Não, neste modelo aqui. Mas dificilmente você faz um exame sem uma recomendação médica, principalmente no SUS. Apesar de você, eu acho que eu estou doente, eu faço exame, mas na verdade é um médico que recebe. Aí, segundo o Thaleson, que é hipocondríaco, não. O que nós podemos entender aqui, ó. Ele tem três elementos principais: os atributos, os relacionamentos e as entidades. Pacífico. O que é um atributo no modelo de diagrama de entidade de relacionamento? Eu estou muito orgulhoso. São não necessariamente as chaves, são os atributos, são os valores que aquela entidade pode armazenar. O que é uma entidade, Gabriel? No sentido do banco de dados. E para poder ter um fluxo da informação, eu tenho que fazer os. Olha aí, só tem gênio aqui do lado. E o relacionamento, ele é designado pelo losango, que é um quadrado inclinado em quantos graus? 45, cara. Pelo amor de Deus. A aula de Pitágoras agora. O losango é um quadrado inclinado em 45 graus. Guardem sempre essa informação, pode salvar a vida de vocês. É um quadrado torto, vamos dizer. E as entidades, elas podem ter três classificações: simples, fraca e associativa. A simples é uma entidade que possui atributos, certo? Uma entidade uma entidade para associativa é que ela vai existir num relacionamento, ela vai ser gerada através de relacionamento de duas entidades. Por exemplo, a consulta, ela vai ter dados, correto? Então, ela só tem como existir se tiver duas entidades, médico e paciente. O que é o armazém da consulta? Quem foi o paciente? Quem foi o médico? Qual data foi? Qual a especialidade? E quais exames ela vai ter? Então, ela é associativa. Os atributos, ele pode ser chave, simples, multivalorado ou composto. E os relacionamentos pode ser binário, autorrelacionamento e especialização ou generalização. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui a questão dos atributos. Chave são atributos que possuem valores ou autoincrementáveis ou possuem valor que é inserido de forma única. O e-mail é um atributo-chave. É? Não? Eu posso criar outro paulo.sampaio88@gmail.com? Você falando assim, né? Mas ele é uma chave primária? Não. Não é ideal. Qual é a chave que é sempre ideal ser a primária? ID. Inteiro. Auto-incremental.
Por quê? Mas não impede que o CPF seja uma chave. Um atributo simples. Nome. Um atributo multivalorado. Não. Sexo, você pode ter. Não, mas ele não é multivalorado. Ou ele é um, ou ele é outro. Há quem diga que ao mesmo tempo você pode ser muito. Mas até o multivalorado é o endereço. Para você construir seu endereço, você precisa de várias informações. Certo? Pode ter mais de uma pessoa morando na mesma rua? Pode ter mais de uma pessoa morando no mesmo bairro? Mas, quando o carteiro vai entregar para a sua casa, qual é a informação que ele tem que ter? Número da casa, nome da rua, a cidade, o estado. Tudo isso eu encontro com outra chave primária. Que não é primária, na verdade é um valor muito valorado. Então, o endereço, ele é ao mesmo tempo multivalorado, mas ele também, de uma certa forma, meio que ele é composto dependendo da forma que você organizou o banco. Mas um dado composto, ele, na definição dele, é que são 3 informações que geram um. Então, o endereço, ele é composto. São 6. O endereço no Brasil são 6. Não. É mais de 2. E multivalorado é que ele tem valores dinâmicos, né? Um valor que pode dar para dois significados. Multivalorado. Então, multivalorado. Relacionamento. O relacionamento binário é uma entidade se relaciona diretamente com outra entidade. Um autorrelacionamento é que um funcionário gerencia outro funcionário. Por exemplo, um gerente, ele é funcionário também, né? Numa loja da Magazine, ele é funcionário ou não? Só que ele gerencia outros funcionários. Então, dependendo do cargo, um funcionário tem um relacionamento, um autorrelacionamento. Especialização, por exemplo, funcionário, ele pode ser gerente ou ele pode ser vendedor. Tem uma especialidade. E nós temos as cardinalidades. O que é uma cardinalidade na matemática? Você que passou em cálculo 1, sei para o final. Gabriel, o que é uma cardinalidade? O que são os pontos cardeais? Não, mas eu quero saber o que é uma cardinalidade. Quais são os pontos da bússola? Os pontos cardeais são pontos que têm uma referência de localização, de apontamento. Hoje, neste século, o norte é lá para o rumo do Polo Norte, lá na Groenlândia. E a Antártida é o nosso Polo Sul. Mas, de tempos em tempos, esse polo se inverte. E aí o norte vira sul e o sul vira leste. Mas até então, não foi registrado nenhuma mudança pela humanidade. Até o momento. Então, os pontos cardeais são para localização. Nos bancos de dados, os nossos pontos cardeais são esses 4. Um para muito. Um para um. Muitos para muito. E muitos para um.
Vamos só voltar aqui. Ah, médico e paciente. Qual é a cardinalidade? Um médico consulta e de paciente para médico. Só vai um médico a vida toda, né? Uma consulta pode gerar quantos exames? Então, a consulta para exame gera quanto? Uma consulta. Uma consulta gera quantos exames? Então, é um para muito. Vocês têm que entender que quando a gente pergunta assim isolado este caso aqui, ele gera quanto? Como é que é muitos para muitos, professor? Uma conta vai ter várias transações, né? Ou sim ou não? Outra cardinalidade aqui. Vamos ver. Passando aqui. Ai. Só ajeitar aqui. A abordagem relacional vai ter a finalidade de representar os dados organizados como um conjunto de tabelas. Tabela é o conceito mais forte do modelo relacional. Cada tabela vai ter linha, coluna e chave, e a chave vai poder ser primária ou estrangeira. Tabela: código do funcionário, nome do funcionário, endereço e e-mail. Qual é a chave primária aí? Qual é a chave candidata? Chave candidata. E-mail. Quais são os atributos normais aí? Qual é o atributo multivalorado? Ele é multivalorado ou é composto? Essas respostas de vocês são sensacionais. Quando a gente fala de chave primária, são códigos ou são atributos que têm valores únicos e, se possível, auto-incremental. Se eu deletar a linha aqui do José Kelvin, da Larissa Raíssa, e inserir o, o, o do João Pacífico aqui, qual vai ser o valor do João Pacífico na tabela? E se eu deletar o 2 e o 3 e for inserir o João Pacífico, vai ser 4 ou vai ser 2? Ah, ah. 4. Por quê? Aquele valor, mesmo que ele não exista mais no banco, ele não pode ser mais ocupado. O e-mail, se eu deletar aqui o Gabriel, a linha do Gabriel, e outra pessoa usar o e-mail dele para se cadastrar, pode ou não pode? Não pode. Não, eu deletei ele. Só para coelho. Ele vai ter outro ID, mas o mesmo e-mail. Por isso que ela é candidato. Candidatos podem perder. Quem foi de balsa aí? Chaves estrangeiras. E
Por exemplo, nós temos duas tabelas aqui, né? Código funcionário e departamento. O Gabriel, ele é do departamento de vendas. A Larissa, como tem é mais rica, né? Baronesa lá de Itacelândia, ela é gerente. E o Zé Kelvin, ele entrou na empresa agora e ele está no departamento de game. Então, o jogo que o Kelvin recebe ordem da Larissa, quem vende é o Gabriel. Vai dar muito certo essa empresa, não vai? Mas esse modelo hipotético. O senhor não podia ter botado lá departamento e botar o nome do vendas? Em vez de criar uma tabela e fazer o apontamento pela chave, poderia sim ou não? Por exemplo, em vez de eu usar um código que aponta para outra tabela, eu poderia ter feito o nome vendas aqui. No lugar de código de departamento, pega lá nome departamento. Não poderia? Qual é a desvantagem de eu fazer isso? Toda vez que eu fosse inserir alguém, eu teria que digitar o nome do departamento. Aí essa empresa aqui evoluiu. Aí agora eles não são desenvolvimento de games. Eles fazem software para o web. Eu ia ter que alterar todo mundo que foi contratado para ajudar o José Kelvin. Mudar todo mundo no banco para agora desenvolvedor web. O stack. PowerEd, BioWeb Academy. Se eu só alterar a descrição aqui, o apontamento como já vai estar, todo mundo recebe por herança. Então a questão de você usar a chave estrangeira no banco ajuda a organizar o fluxo da informação. Certo? Alguma dúvida aqui? Baseado no que foi dado a aula hoje, continua. O Limeira é assim na EAD. Estou editando as aulas dele, ele ensina duas coisas e já taca nesse ensino. Chave candidata. O CPF é uma chave candidata? Sim ou não? Sim. É uma chave que eu consigo achar uma linha específica. Botei aí o CPF hipotético do Gabriel, da Larissa, gerente, do Zé Kelvin, desenvolvedor de games. O que é uma tabela? Pelo menos ele sabe, né? Não, é porque assim, tem um pessoal da turma 5 que vieram fazer umas perguntas para mim, e eu simplesmente só li a pergunta. Tá aqui, né? Porque o mínimo que a gente pede para quando você chega no mercado é saber ler. Já é, opa? Saber ler é essencial na programação. Se vocês, eu correria atrás. Depois do passado. Desde que tudo se fez de novo, né? Nós criamos essa tabela, correto? Abram lá aquele nosso banco e criem essa tabela. Quero que vocês digitem no Workbench, tá? Eu fui acusado de usar muita interface gráfica para auxiliar vocês. Dê seu nome, seu CPF e uma garantia. Tá, pode levar. E tu eu confio, né, Pablo, que... Oi? Não, vocês vão criar trio branco chamado OLX. Como é que cria banco por linha de comando, Kelvin? Aí depois qual é o comando?
Eu tá melhor que você. Né? E aí vocês vão dar esse comando aí. Dá para ler todo mundo, né? Cria aí a tabela. OLX, o nome do banco. Alex, como diz meu pai. Eu vi no Alex, eu falei, aonde, pai? Não, eu vi barato lá no computador. Eu falei, aonde, pai? No Alex. O site é bem pirata. Não, eu tô realmente comprando. Eu falei, OLX. Alex, eu me lascar, né? O que é o Alto Clemente faz? Clarissa Raíssa Mendonça Epitassolândia. Qual é o que o Alto Clemente faz? Cara, eu não descreveria de forma melhor, né? Ele invoca uma função que vai ficar rodando em tempo real e vai sempre armazenar o último valor inteiro inserido naquela tabela. E sempre vai dar um alto incremento quando novas linhas fazem. Se o meu site tiver 400 pessoas apertando ao mesmo tempo, cada transação é feita isolada. Lembre-se disso. Tu desarruma meu notebook aí, tá, Wender? Cara, nós descobrimos o nosso curso. Gênios têm esse traço de desarrumar as mesas e organizar seus espaços vantagens. Mas a pessoa de menor suspeito foi a que pegou o objeto. Isso, cara. Eu vivi pelas câmeras, eu falei, cara, quem é que usou ali? Aí tinha o Marcos e ele. Eu falei, então é o Marcos. Ele fez fazer jeito. Não, eu falava que não. Ele disse, rapaz, eu nem sei porque eu levei. Eu falei, é tão maníaco, mas assim. Claro que eu não falei porque eu não quero ser demitido, né? Mas tá registrado agora. Haverá edição nessa aula, ela vai demorar um pouco para ser passada. Não, aqui tá em tempo real, boia. Todos criaram já. Não é possível que vocês demoraram esse tempo todo para digitar isso aí. Criou, deu certo? Só como é que eu sei que se deu certo? Se não aparecer mensagem de erro, já é um bom começo. Criaram? Podemos avançar? Insiram aí na tabela esse comando aí, ó. E para listar, vocês dão esse comando de baixo. Lembrando, os valores são aportes. Isso aqui não se chama assassino. Assassino não existe. Ou é aspa, ou é aporte. Não existe. E o que é esse outro Aposto. Aí ele vai te mostrar uma frase. Ele tem aqui. Posso olhar lá aqui? Tem 3 negócios dentro do quarto. O que de cada um? Nossa Senhora, isso, né? Então, se eu botar duas aspas duplas, é quatro. Dois apostos faz uma aspa. Não faz.
Vocês perceberam? Vocês perceberam que a data está num formato um pouco diferente do que a gente é habituado. Não é um formato americano. É um formato internacional. Que é utilizado no mundo todo. O Japão usa a data assim. Mas se você parar para pensar, tem uma lógica bem certa. É um ano, um mês depois do dia. Por que a gente usa dia, mês e ano? Porque vai crescendo, né? Ó, de todas as loucuras americanas, essa é a única que tem sentido. Depois, negócio de libra, o centímetro ser polegada. Aí é loucura. Peso em pedra. Lá no Reino Unido, é pounds. Pedra. Como se toda pedra fosse do mesmo tamanho. Aí fits, pé, polegada, depois milha. Aí quando é esporte aquático, eles usam metros. São 100 metros rasos, eles não usam 327 pés. Tipo, se o cara não tava ali, eles querem também ter o nosso método de edição, né? E aí é um campo de futebol. O campo de futebol é porque ele vem da Inglaterra, né? Aí eles são 110 jardas por 70. Jardas. Mas é porque para o computador faz mais sentido essa data. Tá? Computacionalmente falando, se você for fazer o valor único deles no valor atômico, que mede o espaço e tempo onde a gente está no universo, não faz sentido ser uma crescente. Porque quando você muda o número, ele muda o algarismo de lá, não de cá. Entendeu? Por exemplo, tu vai escrever 106. Aí depois tu vai escrever o 107. Qual é o algarismo que tu vai mudar? O 1 está aqui, o 0 está aqui e o 6 está aqui. O que muda não é isso aqui? Nessa data também é assim. Entendeu? Então, você transformando ele num valor único, faz sentido. Olha, tudo que for mexer com tempo, hora e data é bem complexo. O check-in parece ser um sistema de besta, mas vai fazer isso. É, Félix? Todos conseguiram listar? Se com essa mesma expressão quisesse inserir 3 pessoas, o que eu ia ficar mudando? Eu ia tirar aquele ponto e vírgula, botar uma vírgula, abrir outro parênteses e fazer outra sequência. Então ensinam mais 3. Mais 3 clientes aí para vocês. O que vier no coração de vocês. No Smart Command a gente muda, repetir esse em 7 clientes todas as vezes. Ele é louco. Temos a mente do quadrado. É o que mesmo, acho? Vocês tiram mais 3 valores. Vocês vão fazer assim. Vão tirar ponto e vírgula. Vocês fazem vírgula, abre o parênteses, faz assim, fecha, vírgula, opa. Vocês têm que ter 4 clientes cadastrados, com nomes diferentes. Para quando, professor? Bora. Não é
Mas o que vocês cadastraram, vocês não vão repetir ele, né? Já pode mudar para outro nome. Cadê, Cássio? Aí, uma vez, tá? Quando aparece esse negócio aqui, ele já tá no meio. Esse aqui é porque não tem É bonito, né, cara? I won't give up on us. Você falou no comida. Você comia no bar. Maria Clara, mas se eu só colocasse isso daqui e colocar fora da vida, isso não é vocês têm que listar, quando for listar, dá 4 clientes. A gente vai faturar um código aqui fodasticamente. Aí esse cara não dá para mim. 68. Ah, 39. 16. Valeu, geral, para você. ah, não, deixa eu tirar o nome. Tá bom. Vai na lei. Meu Fernando foi a mesma. Certo? Eu vou refazer, vai ter que ter pelo menos 4, tá? Vamos continuar. Todos estamos 5, né? O 4 ou 5, né? Você está com quantos, Raíssa? Bem 9, né? Não está funcionando! Só BDA. É porque ela não botou o select para ir listar depois. Aí ela inseriu, não deu certo. Ela apertou de novo, não deu certo. É. Aí, professor, eu pensei bem aqui. Eu quero adicionar um atributo na minha tabela. Como é que eu faço?
Você vai dar um alter table, o nome da sua tabela, e você vai adicionar um atributo e dar o valor dele. Adicione aí. Aí a diferença, tente adicionar assim. Se não der certo, me chama. Ó, esse comando aqui, ó, esse comando é para deletar aqui. Esse comando é para deletar a tabela. Cuidado! Não, deixa eu colocar. Deleta também. Bordo, 5 para baixo, vai deletar. Esses slides são um pouco publicados. Mediante ao certo? Still looking around. Ó, os tipos de dados mais comuns do MySQL. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com alguns deles. Int para números inteiros. Baixar o que está entre valor x é que você tem que designar valor para eles, tá? O maior valor de um baixar é 255. Por que 255, professor? Porque ele é um dado de quantos bits? 2 elevado a quanto dá 256? 8. 2 elevado a 8 dá 256. 2 elevado a 9 dá 512. 2 elevado a 10 dá 1024. Então, baixar ele é um dado de 8 de 1 byte. Ou 8 bits. Date. O padrão do date é esse formato. Ano, mês, dia. Decimal. Números decimais com tantos dígitos no total e y é o tanto de dígitos após o ponto decimal. A gente também pode usar, e prefiro que vocês usem um float. Texto de tamanho variável e booleano para true ou false. Conceitos de normalização. Normalização teremos amanhã. Agora, vamos brincar um pouco aí com o nosso workbench. Peraí, Beto. Vocês não têm esse daqui?
Unimedics. Então, faça esse banco aqui, ó. Vamos criar aqui junto. Vocês conseguem enxergar daí? Vocês não conseguem enxergar daí. Não dá de aumentar, né? Ah, boiadeiro. Cria esse banco. O nome desse banco é Escolinha. O nome do banco é Escola. Cria o banco agora. Com esses atributos desse jeito aí. Mas com esses daí. E como é que eu pergunto e vocês dizem que não tinha aí?
Vou matar vocês, pô. Então vamos aqui inserir. Vamos lá. Insert. O que mais? Para eu inserir nessa tabela aqui, ó, alunos. Into aonde? Mais o quê? Isso aí tu vê a linha de uma tabela. Não tem. Só aqui do lado. Certo, então, alunos, o que mais? Mas aí coloca no D. O senhor vai funcionar, o senhor não está botando aluno ID. Eu não botei autocremento, eu tenho que confiar no meu sistema. Sua idade é quanto, Gabriel? Tem quanto? Ah, cansado que nenhum. Minha coluna tem. Nossa, você tem 20 anos. Deixa eu ver aqui coisas que tem na tabela de disciplina. Não tá fazendo nada. Tá. Kelvin. Coster. A tua idade, Kelvin? Maria. Mari. Peraí. Ari. Ah. Larissa. Raíssa. Diego da Silva. Da Silva. Soares. Epitaciolan. Nossa. E teu Raíssa com H, né? Da Silva. Soares. De Souza. Félix. Bolsonaro. Fechar as coisas. Fecha a poça. Simples. Nossa, mãe. Bom, assim. Vírgula, super. Esquece a idade, hein? Esquece a idade. 22, 23. Vamos inserir esses 3 alunos aqui. Então, a melhor organização, né? Porque o nome da Maria Raíssa é nome de princesa, né? O nome com... Vamos lá. Tá errado. Ah, é porque eu tô no Unidex. Espera aí. Use escola. Vamos ver se deu certo. Tem como não. Falando pé, 36. Deixa eu ver aqui, amigo.
Como teve 2 anos da pandemia, na verdade já estamos 34. 38. 38 teria 45 anos. Receber uma. Ah, Você tem uma. é um pouquinho complicado por gente de comando. E é na próxima aula, somente. Na normalização. Calma, Pikachu. Vamos inserir. Quem queria ver a tabela disciplina? Aí a estrutura. Passa aí, quando você estiver pronto, você me fala. Ensinam um curso, 2 disciplinas e 2 professores. Depende. Depende.
Tem 3 alunos, 2 cursos, 2 disciplinas, ou 2 professores agora vão cadastrar as disciplinas. Eu vou mostrar o comando para fazer chave estrangeira para você. Por exemplo, vou aqui em disciplina, vou em estrutura, visão de relações. Que é para adicionar para O comando é esse aqui, pessoal. Vou adicionar, fazer as referências. São 2 alter tables. Vocês copiaram a disciplina de forma certa? Aí eu vou explicar o comando. Deixa eu ver se eu... Aproveitar, vou já explicar um pouquinho da chave estrangeira. E aí a gente encerra por hoje e continua posteriormente. A chave estrangeira é um adicional à tabela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma chave estrangeira e a referência dela. E aí eu vou dizer que é quando ela for deletada, quando ela for restringida, quando for atrelada peraí. Ela está restrita tanto para deletar como para atualizar. Então eu tenho que dar o comando on delete restrict, on update restrict. Então toda vez que uma chave estrangeira que eu for deletar uma chave que eu estou apontando que é uma chave estrangeira, ele tem que bloquear. Ele tem que perguntar, olha, você está deletando essa chave estrangeira aqui, mas de todas as referências dela vai atualizar. E se eu atualizar lá também, ela comanda essa atualização para todas as chaves que tem ela como referência.
Na nossa tabela de disciplina, nós temos duas chaves estrangeiras. Por quê, professor? Lembra que lá na nossa modelagem eu botei o FK, fora do PIG, para eu sempre identificar. Então, eu vou alterar a tabela de disciplina, vou adicionar uma chave estrangeira e a referência dela é quem? Professor ID. Então, a disciplina professor underline FK vai apontar para o professor ID. E na disciplina, o que eu fiz? Na disciplina curso, eu vou apontar para curso. Veja se deu certo. Se deu certo, a gente vê aqui, ó. No PHP fica prateado. O que isso aqui quer dizer? Se eu for inserir qualquer coisa, ele vai fazer o apontamento. Vocês estão vendo aí, então, né? Como eu apontei para cursos, ele vai puxar todos os valores que tem em curso. Se eu inserir alguma coisa lá em curso, ele vai fazer o que? Adicionar na tabela. E aqui também, ó. Professor. O curso é banco de dados. Qual é o nome? Introdução a banco de dados. Aí, ó, no PHP mais de mim é bem melhor de ver, porque ele faz isso aqui e fica legal, ó. Vocês estão vendo aqui que ele já criou tipo um atalho? Se eu clicar aqui, ele vai apontar para onde ela está apontando, ó, banco de dados. Apontou para cá. Todos viram? Todos conseguiram? Código? Você já pode mostrar aquela parte principal. Pode ser. Não criou nessa tabela. Em algum lugar aqui tá. Ou não tá mais? Não tá mais. Espera aí. Ah, não, tá aqui. Douglas está querendo saber você é certo. Porque seguindo o coração dele. Certo, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação da aula, eu vou ficar auxiliando vocês na atividade. Certo?